Desisto, galera. Já era. Eu achava que eu tinha paciência e saco para defender o que eu acredito e do jeito que eu gosto de curtir futebol. Mas tem hora que não tem jeito. Você tem que reconhecer que perdeu. E eu perdi. A galera tá doente. A torcida de internet quer não gostar de futebol e, consequentemente, aí é uma parada que se alimenta, né? Retroalimentação, como diz o Betinho, que está sofrendo com isso já. A imprensa e os blogueiros do Galo e do Brasil inteiro já perceberam que a galera gosta da treta, da crise. E aí eles alimentam a crise, mas quando eles alimentam a crise, eles fazem mais gente se apegar à raiva do futebol. E aí a galera vai aumentando, né? O público que deixa de gostar de futebol vai aumentando e é lógico que os caras não vão largar o osso. É triste, mas é isso que está acontecendo. Aqui na torcida do Atlético, que é o que eu desisti, que eu fico tentando falar, tentando trazer um contraponto para essa vontade de criticar tudo no Galo, parte adoeceu mesmo. Os caras não conseguem mais analisar jogo, não conseguem mais ver jogo. Eu citei o Betinho, que eu amo o Betinho, eu era muito fã do Fala Galo, elogiava o Fala Galo, fazia questão de compartilhar e espalhar o que eles estavam fazendo, e eles mudaram, e tudo bem. Vira trabalho, né? Eu já falei isso outras vezes, a gente não trabalha, nem sempre a gente trabalha com o que gosta. E às vezes os caras começaram por gostar do Galo, ou começar de futebol, gostar de futebol, começaram por isso, e viram que o que funciona profissionalmente, né, virando trabalho, eles têm que fazer o que a galera quer, que aí é bater no Galo. Então, bom, lamento, sabe? Eu lamento de verdade, mas já que é trabalho, às vezes você tem que abrir mão do que gosta para fazer o que é o trabalho. Mas domingo, sábado, né, na verdade, que o Atlético perdeu para o Grêmio, eu percebi que o Betinho tentou falar do jogo. E a galera não quer ouvir falar de jogo. A galera quer que critique, a galera quer que cobre, a galera quer que fale da diretoria, da SAF. Então, pra mim, vai ser assim daqui pra frente. E o tempo costuma me inocentar. Quase todas as brigas que eu comprei, algum tempo depois, foi provado que eu estava certo. E foda-se também. Não vou ficar de humildade também não. Provou-se que eu estava certo, mas ninguém volta, né? Falar, o Rainer estava certo. Não, continua a minha fama, continua os xingamentos, continua os rótulos. E aí eu vou fazer uma previsão. Para quem entrou nessa parada por gostar de futebol, vai ficar terrível. Porque igual uma final de Libertadores, que agora o Hulk falou lá no Charla, eu falava, gente, não faltou elenco na final, faltou ação dentro de campo. Foi no campo que nós perdemos as duas finais. E a galera acha que isso é defender diretoria. É só me permitir ver o jogo. E aí isso vai acabar. Os caras que gostam de futebol, que entraram nessa parada de fazer vídeo, blog, vlog, enfim, para falar do Galo, por futebol, não vão aguentar mais, porque não se pode mais falar do futebol. Tem que criticar. E o futebol, ele é sobre ser derrotado. Tanto que o título, uma boa campanha, é raridade, por isso que a gente comemora, por isso que o time de 100 anos foi campeão 5 vezes, 2 vezes, uma vez, ou nunca. Porque o futebol é sobre derrota. Então, o conteúdo de crise sempre vai existir. O conteúdo de problema, de reclamação, o conteúdo de queixa, ele tem todo dia. Né? O conteúdo de analisar futebol é mais raro, é mais difícil. Tem pouca gente que gosta, eu entendo. Mas sábado eu percebi. Dando o exemplo do Betinho. Tô só citando o Betinho, repito, amo o Betinho.
e os caras do Fala Galo, só não concordo com a linha editorial que eles tomaram seguindo o padrão. Eles também estão fazendo o que está todo mundo fazendo. E é o que eu sou contra e que eu já percebi que perdi. Ele estava reivindicando o direito de falar do jogo. Porra! O Atlético criou, o Atlético errou, lance bobo, errou gol na cara. Posso falar do jogo? É isso. Não pode mais. Acabou. E eu quero falar do jogo. Só que, assim, aconteceu de ontem para hoje, sábado, né, de sexta para sábado, o Frossá se ofendeu com a parada que eu falei que não era sobre ele, mas ele já veio armado, né, porque eu tenho essa fama, tem muito preconceito. Preconceito que eu falo é assim, ter um conceito definido a meu respeito e ninguém me pergunta nada, já deduzem um monte de coisa que eu penso, que eu acho, e aí ele veio com essa, sabe, armado mesmo, já pensando, o Rainer, só pode ser isso. E aí ele entendeu tudo errado. Eu falei que ele estava criticando a parte que eu falo, sempre falo, que a dívida é da SAF. E eu falei, pô, contra-argumento idiota, contra-reclamação idiota, nem deveria ter argumento, a gente nem deveria discutir. Coisa idiota, reclamação que não faz sentido, a gente nem deveria discutir. Mas, como muita gente dá repercussão para essas reclamações, então eu vou usar o mínimo. O mínimo é esse. A SAF levou a dívida toda. Assim como a SAF do Galo é a melhor do país, assim como o problema da arena não é a acústica. Tudo isso é simplificação, porque a galera não quer discutir, é isso. Se a galera quisesse discutir, a gente ia falar das coisas, mas a galera não quer discutir. E aí eu falo o simples, o simples, papo idiota. A SAF levou a dívida toda, eles que tem que resolver para lá. Se a galera quisesse discutir, aí a gente falaria do que interfere no futebol, mas não quer. O fato é esse, as pessoas não querem discutir. Só que o que eu falei que é idiota é as reclamações, que realmente não fazem sentido, mas a galera transforma em conteúdo, porque é profissão, é o profissional. Tudo bem, eu discordo, entendo. E ele achou que eu estava chamando ele de idiota, parece? Não sei. A galera da imprensa, já que eu estou citando nomes, eu não costumo fazer isso, mas a galera da imprensa já me odeia há um tempo. O Fael sempre falava isso, lá desde live do Camisa 12, antes do Cachorrada. Ele falava, no grupo de setoristas, os caras te odeiam. Eu sempre, honestamente, sempre tive essa dúvida, assim, por que a galera me odeia? Os caras têm um microfone, né, setoristas, grupo de setoristas, os caras jornalista, os comentaristas, a galera de rádio, talvez de televisão, talvez dos blogs, enfim. Eu entendo que é todo mundo que tem muita audiência, muito alcance e trabalha falando de futebol. Então os caras falam todos os dias para milhares de pessoas e me odeiam porque eu falo algo diferente do que eles estão falando. Que fragilidade é essa? Sempre achei isso. E é isso que eu penso mesmo. Porque eu discordo de a galera que entende de futebol, que trabalha com futebol. Na minha opinião, quem trabalha com futebol tinha que entender mais do que o torcedor. Mas não, eles não entendem. Quer dizer, eu acredito que entendem. O pior é isso. Eu acredito que eles entendem muito mais que o torcedor comum. E é obrigação entender, porque o trabalho deles é falar de futebol. Mas eles preferem representar o torcedor. Eles preferem falar o que o torcedor está falando. Teve um caso do jogo do Palmeiras, uma jornalista até daqui de Belo Horizonte. Ela foi lá nos jogadores na saída do campo, falando exatamente as frases que as pessoas estão falando na internet. Só que ficou super desrespeitoso, ficou paia. Não estou fazendo crítica a ela, tá? Pelo amor de Deus, para de fragilidade. Eu estou usando o exemplo para mostrar que os jornalistas que deveriam entender porque trabalham de futebol, eles preferiram falar o que todo mundo está falando, que não trabalha com futebol. O torcedor que trabalha todo dia e vai lá ver o jogo e faz uma reclamação de raiva, pelo resultado. Aí um jornalista que é profissional, eu entendo que ele deveria falar, não, calma, é porque você não percebeu, é porque você talvez não viu, ou o treinador quis fazer isso, ou a situação é essa, sei lá, velho.
Mas não, os caras se rebaixaram para representar e repetir o que o torcedor está falando, porque é o cliente deles, a informação é o produto deles. E aí eles não dão informação, na minha opinião é isso, não dão informação, eles só repetem o que a galera tá falando, ou seja, eles pegam o que a torcida tá falando e jogam para mais torcida. É isso que o jornalismo esportivo faz hoje. E aí eu sempre reclamei, velho, não acho legal isso, e tento falar aqui coisas diferentes. E aí aconteceu isso, o caso do Frossard, entendeu? Como pessoal, mas já vem um ranço antigo, que eles, sabe, apesar do alcance que eles têm, eles me parecem bem frágeis. Quando alguém fala, ô, velho, tudo bem, você é jornalista, você tem milhares de seguidores, seu canal bomba, seu programa no rádio, a audiência é altíssima, mas eu discordo do que você está falando. Eles não conseguem assimilar, como assim um ser humano normal, torcedor normal, discutindo comigo? É isso que eu entendo, sacou? Então ele veio com esse preconceito aí e achou que eu estava falando dele e não estava. Eu estava falando exatamente o seguinte: se o argumento é idiota, de pessoas que não querem saber do futebol e nem do Atlético, é outra causa. Mas esse argumento, essa crítica, essa reclamação idiota tem repercussão, o mínimo já basta. É tipo assim, ô velho, a SAF levou a dívida. A Arena tem problema de acústica, mas não é esse o problema. Não se constrói caldeirão, quem faz caldeirão é a torcida. Que é a melhor SAF do Brasil, eu falo isso, a galera fica puta, é uma simplificação também, mas é a melhor SAF do Brasil, tem que comparar com as outras do Brasil, só isso. Para ser a melhor do Brasil tem que ser melhor que as outras. Mas é uma simplificação, a galera não quer discutir. E aí, eu acho engraçado porque eu uso aqui no canal a imagem do Sócrates, né? O canal chama Pensador de Boteco, que é tipo o que a gente conversa no boteco, né? Discussão, enfim. E a galera gostou demais daquela camisa da Galosofia, o Frossard, inclusive. Só que eles são incapazes de discutir agora. E tem tanta certeza das coisas que fazem ataque contra quem pensa diferente. Pegaram lá o tal do amansado que veio de fora. Para qualquer pessoa que discorda de uma crítica, já tem o rótulo, amansado. Porra, isso é ridículo. E foge o princípio, né? A frase mais famosa do Sócrates, que é só sei que nada sei. Se o cara tem certeza das coisas a ponto de achar que quem pensa diferente dele já merece um rótulo, já merece xingamento, manda um monte de fake pra cima da gente, bom, ele não entendeu que é filosofia e o princípio de Sócrates. Enfim, eu desisti de tentar ajudar a torcida, pelo menos com um contraponto. Deixa o pau quebrar, vou fazer meus conteúdos aqui falando sobre futebol geral, todo mundo, porque todas as torcidas estão doentes. Toda torcida tem uma parte que continua foda e uma parte da internet que tá doente. Doente. Desgostou de futebol. Tem raiva de ter algum dia, sabe, sido pego pelo futebol. E aí a pessoa fica o resto do tempo reclamando do futebol, do time dele, né? E não entende de futebol. Perder, disputar, ter que disputar é um princípio do futebol. E vou falar disso, porque tem público. Mesmo sendo atacado pra caralho, as curtidas, os comentários privados, porque a galera tem medo, receio, e eu entendo, de falar, ô velho, eu concordo com você. A galera tem esse receio. Então eu acho que nas outras torcidas também precisa disso. E tá demais. E é disso que eu vou falar aqui nesse canal agora. A torcida do Galo vai ser alcançada, vai ser muito usada como exemplo. Mas não tem jeito. Não dá para discutir com quem não quer discutir. Por isso eu simplifico. É exatamente por isso que é simples assim. A SAF levou a dívida, a SAF do Galo é a melhor do Brasil, e quando a Arena foi inaugurada, ela continua sendo linda, maravilhosa, perfeita, e se quiser caldeirão, tem que fazer. É a torcida quem faz caldeirão, não tem jeito de construir caldeirão. Beleza? Vocês não somem não, um grande abraço.